Alberto, tudo bom? Quanto tempo, não? Quanto tempo? Faz tempo que a gente não bate papo, incrível. Faz muito tempo. Acho que na época a discussão era Rouanet, não era? A gente teve uns Lei Rouanet, exatamente. Era Lei Rouanet. Isso. Era Lei Rouanet. Que acabou continuando a mesma coisa, né? O pior é que mudou tanto secretário que a gente não sabe nem o que tem agora, né? Agora a gente tem um secretário como é que escreve agradece com C cedilha, não é isso? Pois é, rapaz, é complicado, viu? Em compensação, aqui no estado de São Paulo, o Sérgio Saleitão está fazendo um belo trabalho, viu? O Sérgio Saleitão é um cara muito competente. E Muito. quando ele foi ministro da Cultura, né, nos últimos anos aí, ele fez um belo trabalho, sim. Você sabe que tudo o que a gente precisou do Sérgio, quando ele era ministro da Cultura, ele apoiou a gente imediatamente. E tomou as medidas, não ficava na conversa mole. Foi muito bom. Sim. Muito legal. Agora, Alberto, obviamente que a gente está numa conversa até entre amigos, entrou muita gente que nos conhece, mas eu queria, para quem não te conhece, eu queria que vocês falassem um pouco sobre você, falassem um pouco sobre a importância da Abramos. Beleza. Eu sou advogado, eu sou um dos fundadores da Abramos, nós temos 38 anos de existência, nós começamos com 200 músicos, era um momento em que ainda o direito autoral era muito confuso, a gente não tinha uma reciprocidade formal e material com os países de copyright. Essa foi a razão do começo da Abramos. A Abramos foi crescendo, hoje tem um banco de dados muito legal, temos 78 mil associados do Brasil e mais, eu creio, uns 250, 300 mil associados de associações estrangeiras que a gente representa aqui. Da execução pública arrecadada no Brasil, 75% é música brasileira e 25% é música estrangeira. Desses 25% de música estrangeira, a Abramos tem aí um percentual de 25% desses 25%, e o resto é música brasileira mesmo, de todos os segmentos. A Abramos é responsável hoje para documentar obras, fonogramas e música no audiovisual. Agora, o nosso assunto hoje é em relação às lives, né? Tá se criando uma polêmica que o ECAD quer cobrar o direito autoral das lives dos patrocinadores. Isso. Né? E, obviamente, os artistas e os empresários dos artistas são contra. Em que pé está isso e como é que nasceu essa iniciativa de cobrar os direitos autorais? As lives surgiram exatamente em função da pandemia, pela inexistência de shows, né? Como os shows não existiam, os artistas, começou inclusive com os sertanejos, eles buscaram criar um mecanismo que pudesse criar um modo de comunicação com o público. O que são as lives? O nome já diz, é um show. Só que ao invés de ser um show ao vivo, é um show via meios digitais. Quando começar... Por que é um show? Porque ali na hora não tem direito conexo, não tem música mecânica, só tem direito autoral, só para os autores das obras que são ali executadas. Não tem roteiro. Às vezes tem uma playlist, não tem roteiro, não tem playlist. Eles foram fazendo. Houve lives de 6 horas de duração, de 8 horas de duração. No começo foi muito difícil estabelecer quem teria alguma coisa para pagar, porque as plataformas já pagam os direitos autorais na sua programação normal. Portanto, tem 2 momentos nisso. A live em si mesmo, quando você cobra dos patrocinadores. A live que não tem patrocinador, nada paga. A live que tem patrocinador, os patrocinadores pagam 5% do valor que aportaram como patrocínio para os autores que têm as suas músicas ali executadas. Não é nada além disso. Não é muito dinheiro não, viu? Já vou alertando, não é nada significativo, não é nada que gere uma grande receita para os autores, infelizmente, é algo ainda muito pequeno, não é tão importante assim na partição das rubricas, mas os autores têm que receber aquilo que é do direito deles. Depois que a live
vira streaming, aí é outra coisa. Depois que ela vira streaming, não diz mais respeito aos patrocinadores. Aí diz respeito às plataformas. Entra na programação das plataformas e elas informam o que foi executado, faz-se a documentação e arrecada-se na rubrica apropriada. A live em si mesma, quando patrocinada, paga direito autoral e somente aos autores, e infelizmente ainda não é muito dinheiro. Então, porque eu tava lendo, inclusive, sobre isso, e a Sandra Gimenez do YouTube falava, né, que o YouTube se encarregava de pagar os direitos autorais, isso. Mas aí o ECAD fez não vou falar uma contraproposta, mas fez uma réplica em relação a isso, dizendo que essas lives que são patrocinadas, né, elas deveriam ter também, os patrocinadores também deveriam arcar, visto que as marcas são expostas nessas lives. Né? Isso. Tanto que o pleito não é contra as plataformas. A plataforma não tem nada a ver com a live. Ela só é um veículo para instrumentalizar. Quem tem que pagar é quem patrocinou a live. Tem artistas importantes que fizeram live sem patrocínio nenhum. Eu diria a maioria deles, hein? A maioria deles não teve patrocínio nenhum. Foi lá com a cara e com a coragem. E outros tiveram patrocínios de várias marcas importantes, de bebida, de roupa, tiveram até patrocínio até de alguns produtores mesmo que fizeram. Mas em tese não. Na prática, a plataforma não tem nada a ver com isso mesmo. Não tem. Ela não tem que pagar aquilo que não diz respeito a ela. O patrocinador, então, seria o quê? Seria uma espécie de contratante? Isso. Até porque existe uma coisa seguinte, quando você utiliza um patrocínio no show, é igualzinho o show. Quando você tem um show, você vai buscar de quem? Ou dos produtores ou dos patrocinadores. Como essas lives são produzidas pelos próprios artistas, não tem sentido você cobrar do próprio artista. Não tem lógica. Então você vai cobrar de quem patrocinou aquilo, a bebida, o cigarro, a roupa, o instrumento, quem for. Infelizmente é pouco ainda, viu, Sérgio? Eu não sei, eu tenho uma convicção comigo que a live é algo episódico. Eu acho que não vai ficar muito tempo, não. Enquanto durar a pandemia, ela tem um relevo maior, porque não tem outra forma de comunicar. E, nesse sentido, é bom aproveitar a deixa. O Sérgio sempre me dá deixa para falar as coisas importantes aí. A Abramos fez uma campanha humanitária. Você soube disso, Sérgio? Não. Nós fizemos uma campanha humanitária com o apoio de muitos artistas, em que a gente leiloou coisas dos artistas, violão, guitarra, roupa, coisas famosas dos artistas, e a Abramos pôs um pouco de dinheiro também, e nós revertemos em cesta básica para todo mundo da cadeia produtiva que se habilitou para tanto e que precisava sobreviver. Os holders, os cenaristas, os músicos de rua, os músicos de palco, enfim, todo mundo que participa da atividade da cadeia produtiva e que não tinha como comer. Então, nós distribuímos cestas básicas com o resultado desses leilões e da campanha humanitária. Eu acho que aí, posso estar enganado, cerca de 15 mil cestas básicas, que foram distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, distribuímos pelo Brasil afora. E é muito bonito que a gente recebe umas mensagens tão delicadas do pessoal que foi favorecido por isso, que às vezes não tinha o que comer, cara. A gente estava numa situação de penúria danada e estamos na segunda fase da campanha. Quem puder acessar, campanha humanitária Abramos. É exatamente para fazer a turma das artes, que não tem mais show, poder sobreviver. Então você sabe que você está bem na fita quando tem Max Mainari e Edson Coelho na plateia, né? Lógico, o Mainari é suspeito porque é meu amigo, é meu irmão. O Mainari é querido. E o Edson Coelho é meu companheiro de trabalho, ele trabalha com a gente. Ele trabalha com a gente. Eu ia justamente perguntar isso. Quais eram as ações da Abramos, né? Fora as cobranças, né?
dessa questão dos direitos autorais da live para ajudar os músicos, né? Teve também, a UBC também fez, né? A UBC fez. A UBC fez junto com o Spotify. A Abramos optou por não fazer com o Spotify. Isso foi uma decisão nossa, porque a gente entendia que não seria bom a gente estar vinculado a uma plataforma. Seria bom a gente fazer por nós mesmos e mais ninguém, né? Sim. Enfim, uma decisão nossa. Por mais nada contra, cada um faz com a sua modalidade, né? Não tem problema nenhum. Mas é importante essa ação social de uma entidade, né? Precisa ter. Sim. Né? Estava lendo a matéria do G1, do Rodrigo Ortega, e tem uma questão interessante que os produtores começam a reclamar, né, de ter que pagar. E aí eu queria até a gente fazer meio que uma pensada em relação a isso. O brasileiro não gosta muito de pagar, né, pela música, né? Porque eu lembro que teve uma ação da Ana Vitória, que elas fizeram uma live e elas cobraram, falando que, olha, esse dinheiro vai ser revertido para a nossa equipe técnica. Então fizeram um escarcéus, como elas estão cobrando e tal. Então tem uma coisa meio... Sérgio, você pegou o ponto aí. A questão é a seguinte: nós vivemos num país que é embrionariamente capitalista, se é que é, né? Nós estamos aí numa coisa meio complicada nesse momento. Qual é a grande questão do capitalismo? Alguns têm que pagar para outros receberem os seus direitos e as suas obrigações. E aqui no Brasil ninguém gosta de pagar nada. E a música, então, ela é destratada todos os dias. Todos os dias. Eu não esqueço, eu repito sempre esse exemplo, que uma vez eu fui com um debate dos produtores de rodeio, né? E os caras diziam, o negócio de pagar música, isso é uma besteira. O pessoal lá vai para beber uísque bom, gelado, para comer bem, para ver boi, vaca, cavalo. Ué, põe a vaca para cantar e não paga direito autoral. É simples, não tem problema. Substitui, faz outra coisa, dá um mugido, fica melhor. Tudo bem que eu vou te falar, tem umas vacas que cantam melhor que certas duplas. Não tenha nenhuma dúvida disso, isso é fato. Eu estava falando com a Zizi Posse outro dia, ela falou, nossa, tem coisa que era melhor a gente ficar surdo. Eu falei, tem. Agora, que realmente os produtores não gostam de pagar, não gostam de pagar. Nós estamos tentando negociar com eles agora, numa última leva de conversas, faz 2 meses ainda não conseguimos concretizar nada. E olha que tem um fato muito interessante que é assim honroso para o Brasil. Muitos países da América Latina receberam notificações da PRS for Music inglesa dizendo que eles estavam desautorizados de receber direitos autorais dos shows de artistas ingleses que vinham para cá, porque eram valores excessivos que eles estavam cobrando. Não veio para o Brasil, hein? Brasil não. Não, Brasil não. O Brasil está cobrando direitinho. É isso mesmo, não tem nada de absurdo no valor que eles estão buscando. O que é muito bom para nós, mostra que a gente está num concerto mundial bom. Nós estamos sendo bem entendidos lá. E não fosse esse dólar alto, né? Nós estamos aí com uma âncora cambial de 5,4, 5,5. Não fosse isso, nós estaríamos hoje entre 6ª e 7ª arrecadação de direito autoral do mundo. Do mundo. Como nós tivemos essa desvalorização cambial, né? E o conceito de faturamento leva em conta a âncora cambial, o Brasil deve estar lá em 12º, 13º lugar, por aí, em função disso. Outro ponto interessante do ECAD é que, em relação a essas lives, era de que se fosse provado que essas lives teriam um fim, se transformariam em doações, se transformariam em benefícios, digamos assim, uma filantropia, né? O ECAD baixaria, né, a porcentagem do que é cobrado. Né? Agora, o ECAD tem como fiscalizar isso? Porque hoje em dia está todo mundo fazendo live beneficente, mas...
Eu acho que essa história das lives não é difícil de fiscalizar. Nós temos um conhecimento de tudo quanto acontece nos meios digitais. Os sistemas de matching permitem esse tipo de identificação. Isso é fácil de fazer. O mais difícil não é isso. O mais difícil é você ver qual é a live que é patrocinada. Porque essa é a grande... Essa é a questão. Cadê o patrocínio? A Zizi fez uma live belíssima, belíssima, faz 15 dias. O patrocínio que ela teve foi umas pizzas que o cara mandou para a turma que estava com ela lá, não teve patrocínio nenhum. Em compensação, teve artistas, porque isso é feito no canal, em cada canal dos artistas, que receberam milhões de patrocínio. Aí tem que pagar os 5% das músicas para remunerar os autores daquelas músicas. É isso. Eu lembro, acho que a Marília Mendonça, até o chinelo era patrocinado, né? Pois é. Cada um patrocina uma coisa, né? Outra questão, o Mainá, que nos acompanha, e falou para mim numa entrevista, e o Frejá comentou ontem em relação a essa questão do Spotify, né? Do que eles recebem é pouco, né? O Mainá ressaltou que o Spotify hoje vive do catálogo, né? De coisas que os executivos na época dele produziram, e o Frejá comentou dizendo que a remuneração nas plataformas é pouquíssima, né? E que os shows que seriam a consequência, né, de você tocar bem no Spotify estão parados, né? Como é que o que você acha em relação a isso? Então, quando nós criamos a remuneração das plataformas, faz cerca de 2 anos, dois anos, não chega a 2 anos e meio, nós sabíamos que o começo disso seria muito ruim, né? As plataformas resistiam a pagar, o sistema era ruim de identificação, tudo no mundo novo começa um tanto conturbado, como foi com a televisão, como foi com o cinema, como foi com o rádio, com sonorização ambiental. Então, qual foi a opção que nós tivemos? Nós fizemos contratos que eram possíveis de ser feitos naquela época, com uma remuneração razoável, não era significativa. Sim. Estes contratos estão se vencendo agora, entre setembro deste ano e fevereiro do ano que vem. É a hora da renegociação. Uhum. É a hora da gente... Foi exatamente o que a gente fez com as emissoras de televisão. A gente começou pequenininho e foi buscando outras alternativas. Por isso, nós fizemos contratos com 2 anos, não mais do que 2 anos de duração. Está tudo vencendo agora. Claro que o embate vai ficar doído, vai ficar difícil. Sim. Mas é nossa obrigação fazer isso. Nós temos que fazer isso agora. Remunerar melhor em função da importância que as plataformas, os DSPs, passaram a ter como distribuidores de música mundo afora. E nisso, nós precisamos dividir em 2 tipos de plataforma. Existem plataformas de áudio, que é só música, Spotify, Deezer, Apple e outras tantas. Existem plataformas de audiovisual. Nas plataformas de audiovisual, você tem que ter a documentação das obras musicais que compõem o audiovisual, e me parece que aí a relação é um pouco mais tranquila, digamos assim, porque eles sabem que eles têm que remunerar aquilo e não ficam no embate em o que nós estamos remunerando, a quem. E existe um terceiro tipo de plataforma, como o YouTube, por exemplo, que é uma plataforma mista, que tem tudo. Tem tudo. Tem áudio, tem audiovisual, tem gente fazendo os seus divertimentos, brincadeiras, tem de tudo, né? A nossa parte que importa é a música. Nós tivemos muita dificuldade para assinar com o YouTube. Hoje nós temos uma relação boa, né? Estão pagando normalmente. Claro que nós queremos muito mais na hora de renovar, que já se avizinha por aí, o ano que vem vai ter que ter. Nós vamos debater
um valor mais significativo para remunerar a música, seja brasileira, seja internacional, a música em geral. Recentemente teve uma ideia de não se taxar as músicas tocadas em hotéis, né? Teve, isso já foi superado. As medidas provisórias não prosperaram, né? E os hotéis voltaram a ser a sua obrigação. Porque o que eles diziam era que o quarto de hotel era como uma extensão do domicílio da pessoa. Isso não é verdade, né? Se você for ver lá no Código Civil, está lá o que é domicílio, você tem intuito de permanência, você não é citado em hotel, né? Você não é notificado em hotel, você não estabelece a sua família no hotel. Não, você vai lá como hóspede, paga a sua remuneração, e o que é disponibilizado a você lá? Tudo. Refrigerante, cerveja, uísque, comida, música, televisão. Tem que pagar um pedacinho pela música, que não é muito grande coisa, não. Porque eu digo sempre o seguinte, como nós somos um país pobre, a gente vai buscar todas as rubricas que possam ter geração de música. Se a gente fizesse a mesma gestão de direito autoral musical nos Estados Unidos, eu tenho certeza que eles arrecadariam umas 6, 7 vezes mais do que arrecada hoje. Lógico. Nós temos que buscar resultado. Qual foi a tentativa mais estapafúrdia que você enfrentou de alguém que tenta burlar o direito dos músicos? Assim? Nossa! Olha, já teve... Nossa, teve uma essa semana, mas tem tudo. Eu vou dizer uma que é a seguinte, uns 2, 3 exemplos. Um cara apareceu bravo aqui, muito bravo, dizendo que isso era uma bagunça, que nada funcionava, que ele tinha feito as obras A, B, C de televisão, de jornal e nunca tinha recebido um tostão. E que ele ia acionar a ECAD, de associação. Eu falei, nossa, e tem razão. Onde é que você declarou o repertório? Ele falou, como? Eu falei, peraí. Onde é que você fez a sua declaração de repertório? Ele falou, o que é isso? Eu falei, quem sabe que você é dono dessas obras? Ele falou, a Globo. Eu falei, posso documentar? Pode. O cara foi buscar os retidos que ele tinha no prazo prescricional e ganhou milhões. Claro, ele tocava todo dia. Era só documentar. Agora, eu já vi outras assim terríveis. Às vezes aparece assim, Garota de Ipanema, autor Francisco da Silva, né? E é isso que a gente tem que lutar. Por isso é que o banco de dados é tão importante. E quando as editoras e as gravadoras vieram para Abramos faz 19 anos, o pleito deles era uma boa documentação. Era ter uma boa documentação. Eu me lembro que fonogramas com ISRC documentado, havia 2, e um era falso, né? Hoje, hoje são 9,5 milhões de fonogramas documentados. As obras eram melhor porque você tinha um cuidado dos editores que vivem disso e importava ter uma boa documentação. Mas eu lembro que 19 anos atrás havia cerca de 3 milhões de obras documentadas. Hoje está perto de 14 milhões de obras documentadas. Brasil, né? Então, tudo passa pela seriedade da documentação e de buscar um matching com a maior proficiência possível para você pagar quem de direito. Porque eu digo sempre o seguinte, o direito que você arrecada e que você não distribui não é direito autoral. Pode ser qualquer outra coisa, menos direito autoral. Direito que se arrecada é para distribuir. Agora, eu penso que hoje os desafios devem ser maiores, né? Porque hoje, dada a facilidade proposta da tecnologia, por exemplo, você grava uma música e lança no dia seguinte, joga na plataforma, né, Mas as plataformas ajudam, Sérgio. Porque as plataformas também fornecem as suas programações. Então, faz um matching com o nosso banco de dados e faz uma distribuição direta. Não é por amostragem, é distribuição direta mesmo. Sabe por quê? Eu tenho aqui, para mim, é uma convicção política minha, que eles sabem da importância disso para o negócio deles. As plataformas sabem que precisam viver principalmente as de música. Um Spotify, uma Deezer, uma Apple. Como é que vai fazer? Vai usar música e não pagar
a quem de direito fica até feio, né? Eu acho até mais. Eu acho que, ao longo do tempo, nós vencemos muitas barreiras. A gente ganhou muita coisa. A cultura era muito refratária em pagar direito autoral. Não é mais. Claro que sempre vai haver aqueles mais refratários, aqueles que têm menos interesse em pagar. A rede hoteleira foi uma guerra de anos, que ganhamos até agora. Felizmente, né? Felizmente. Mas sempre haverá quem não quer pagar. A relação com as emissoras de televisão, por exemplo, hoje é muito boa, né? Há momentos mais difíceis, como esse de pandemia agora. Se você vir aquilo que é objeto de anúncio nas emissoras de televisão, é quase nada. Não tem. Eles estão veiculando a própria programação, porque não tem anunciante. O cara não tem como vender, né? Então, o que a gente vê no mundo, neste momento ruim do mundo, da doença no mundo, não tem mais show, não tem mais música ao vivo, não tem sonorização ambiental, não tem bar, não tem restaurante, não tem casa noturna, não tem cinema, não tem um monte de rubricas importantes, né? Buffet, festas, rodeios, não tem mais nada disso. As emissoras de televisão tiveram que pagar menos, algumas nem pagam nesse momento, porque não tem anunciante. Caiu o número de anunciantes. Então, quem está num momento de melhor receptividade disso são exatamente as plataformas. A gente está em casa, a gente vai ver um filme por streaming ou por vídeo on demand, né? Ou vai ligar as plataformas e ouvir uma música boa em qualquer uma delas. Tá. O DJ HK está falando que o problema é que as majors, que controlam 85% da música mundial, têm um negócio direto com os DSPs, é isso? É isso. Não chega a isso, não é 85%. Eu não posso dizer exatamente quanto é que é, porque eu não sei. Mas passa de 70%, sim. Passa. Eles fizeram Global Deals com os DSPs mundiais e hoje eles têm uma boa receita com essa questão das plataformas, com os DSPs. Verdade. Isso é verdade. Agora, voltando ao ECAD também foi muito demonizado, não foi? Foi. Ninguém gosta de quem cobra. Eu digo que o ECAD... voltamos à questão, o brasileiro não vai te pagar. O ECAD é a nossa Geni. A Abramos é boazinha, dá dinheiro, né, para os artistas, distribui dinheiro. E o ECAD é aquele mal que cobra, vai lá, porrinha. Demoniza mesmo, né? Demoniza mesmo, não tem jeito. A gente tem que lutar. Os artistas têm que sentir que é dali... Olha, eu ouvi uma vez um artista, falei, eu adoro a Abramos, adoro, mas esse ECAD... Eu falei, mas qual é o problema do ECAD? Onde vai esse dinheiro? Ele falou, vem para Abramos, ué. O dinheiro que você está recebendo vem do ECAD. Os artistas precisam entender que é um sistema integrado e é o primeiro sistema no mundo que arrecadou direitos autorais e conexos juntos. Só o Brasil fez isso. Só o Brasil. Hoje, em função da expertise que nós tivemos, alguns países estão imitando. A Inglaterra, a PRS for Music autoral e a PPL dos intérpretes se uniram para fazer uma arrecadação conjunta. Cada uma com a sua tarifa, mas é uma fatura só para o usuário. O Canadá, as associações, a Associação Autoral, a SOCAN, e as Conexas, que eram 3 ou 4, estão se unindo para buscar uma arrecadação conjunta. A Austrália está buscando repetir aquilo que o Brasil faz com sucesso há já 40 anos. E o Chile, a Sociedade Autoral, a SCD, e a SCI de intérpretes se uniram para arrecadar uma só rubrica também. Isso é muito importante, porque o fonograma, por um link, puxa a obra. Então, você tem uma obra Garota de Ipanema e alguns milhares de gravações com Elis Regina, com Frank Sinatra, com o Tom Jobim. Você identificando o ISRC do fonograma, com o link desenvolvido no Brasil, você busca a obra e remunera as duas áreas, autoral e conexo. O DJ HK estava falando do direito conexo também, né? Que difere em cada país, não é isso? Isso. E eles têm outros problemas.
porque em cada país, tudo é separado. O único que é unido, a jabuticaba é nossa, que agora é copiada. Inglaterra, Austrália, Canadá e Chile, por enquanto. Outros virão na sequência disso. E lá tem várias associações, cada um de uma coisa. Por exemplo, a França tem uma associação autoral, que é essa SEM, uma associação que trata de audiovisual, né? Uma associação para intérpretes, uma associação para músicos e uma associação para produtores fonográficos. Imagina como é que fica isso na hora de você cobrar direito autoral. Fica uma confusão, fica uma confusão total. Quando foi criado o ECAD, em 1975, a lei é de 73, o ECAD de 75, quando foi criado, todo mundo falou, bom, o que vai fazer esse bicho, né? Que vai substituir todo mundo. Foi a melhor coisa que aconteceu. Você tem lá 7 sociedades, cada uma com o seu repertório e com a sua representatividade, mas só tem uma GNI para cobrar, que é o ECAD. Então fica mais fácil para arrecadar o dinheiro. Sim. O Roberto, outra coisa, além dessas ações sociais, como é que a Abramos está se preparando para essa pandemia, que eu acho que a gente só vai ter show no ano que vem, né? Se tiver no ano que vem, tenho aqui minhas dúvidas. A Abramos está trabalhando home office, todos, sem exceção, desde o dia 15 de março, nós estamos todos, cada um na sua casa, né? Vamos fazer uma primeira reunião só dos gestores, são 15 pessoas no dia 15 de julho agora, né? Bem remota mesmo, ainda que seja nos respectivos escritórios da Abramos, e assim estamos trabalhando em casa, não teve uma solução de continuidade sequer, não teve nenhum problema documental, as equipes continuam trabalhando para documentar. Nesse ano de 2020, nós já documentamos cerca de 1 milhão de obras e não sei a quantidade de fonogramas, deve estar aí na faixa dos 500 mil, 600 mil fonogramas. As equipes artísticas estão funcionando normal, de resolução de conflitos, trabalhando normal, encabeçada lá pela Ana Carla, no Rio de Janeiro. As 2 equipes internacionais, a Autoral, comandada pela Rosiane Fagundes, no Rio, a equipe internacional Conexo pela Thaís, aqui em São Paulo, a equipe financeira normal também, todas, a TI, chefiada pela Patrícia Cesário, a diretora de operações, a Fernanda Aldi, quer dizer, a equipe está toda funcionando normal. Então, os primeiros custos que se reduziram foram de deslocamento, né, de alimentação, de vale transporte, tivemos uma redução salarial, fizemos uma pequena redução salarial e tudo funcionou muito bem, infelizmente. Eu estou sentindo até a turma meio refratária em voltar fisicamente aos locais, viu? O Júnior Charran tem uma dúvida aqui, que ele falou, a minha música está na Abramos e ainda assim eu preciso registrar ela em cartório? Não. Bom, é o seguinte, são coisas diferentes. Boa pergunta. Sim. Boa pergunta. A Abramos identifica e registra o título e os autores, e editor, se houver. Se ele quiser fazer uma defesa de letra, de música, ele pode registrar em qualquer cartório. Não tem nada, não precisa ir na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vai num cartório, faz uma partiturazinha, ou se ele quiser, registra só a letra com a autoria dele por uma defesa dele. O Brasil é um dos países que tem menos questões de plágio do mundo. É o Brasil. E olha que é uma produção musical que você conhece muito bem, monumental. Monumental, enorme. Não temos muito problema nisso. Agora, você estava falando, você acha que em 2021 a gente também não vai ter show? Acho. Eu acho que até meados de 2021, até por receios muitos que há, até que você tenha uma salvaguarda maior, uma vacina, e olha, estou falando de show. E teatro, então? Eu tenho uma filha de teatro, não tem nada.
Parou tudo, parou tudo. Eu estou vendo a Inglaterra começando a fazer um ou outro evento com distanciamento. Claro, não pode ser diferente, não sei não, viu? Não sei não. Acho que a gente ainda sofre um bocado em 2021. Não, a piada recorrente é que se você ir na Sala São Paulo, onde a maioria é idosa, e eles adoram tossir no meio dos concertos, uma tosse mata 90% dos espectadores. Né? Agora, então, que eles descobriram que transmite pelo ar, pô, mata todo mundo ali. Não vai sobrar ninguém. Espera aí que estão fazendo a pergunta. Ah, não, do teu escritório. Eu já pensei... Enquanto isso, você acha que as lives vão continuar? Não sei, eu acho assim, vai ter um bom período de lives, né? Tem live para tudo agora. Tem live de culinária, tem live de bebida, tem live de aula de direito, tudo, né? Eu acho que tem uma hora que isso cansa, porque por mais que a gente goste de música, a gente gosta de ouvir a música ali, na hora. Sim. A gente gosta da experiência, né, na verdade. Claro, claro. E eu acho que isso vai demorar um pouco. Agora, talvez as lives cansem também um pouco, pode ser reduzido o número. Isso vai ser uma dinâmica que a pandemia vai nos responder. É a pandemia que vai nos responder isso. Porque o Romeo Marques e o Stephen e o Stephen McAteach falam que as lives vão cansar. Até mesmo porque a qualidade, por melhor que seja a produção, a qualidade não se sustenta. Não se sustenta. Eu vi lives de artistas importantes aí, eles fazem o melhor para ter uma sonoridade boa. Mas não adianta, minha gente. Como é um show, aquilo é um show, é ao vivo, você não tem a garantia de que tem a melhor qualidade de sonorização. Eu acho que vai cansar, não vai durar muito. O Paulo César Paredes te pergunta o que você acha do drive-in. E o Brazilian Composer Hits quer falar esse mês quais rubricas são pagas. Tá. O drive-in é algo que é uma solução imediata, que está tendo um razoável sucesso, né? Eu acho que vai ser algo que vai permitir as famílias saírem um pouco de casa e irem desfrutar de algum show, de alguma coisa ali, né? Via drive-in. A outra pergunta eu não lembro, Sérgio, qual é? Esse mês, quais rubricas são pagas? Todas. Eu não tenho a periodicidade, não é a minha praia, a turma faz. Todas. Nós adiantamos muitas rubricas. Nós adiantamos cinema, o cinema foi adiantado. Nós adiantamos as distribuições dos músicos para bater com as rubricas outras. Todas. Então, todas aquelas que são objeto de distribuição normal vão acontecer esse mês. Sim. Até carnaval, hein? A carnaval foi no mês. Carnaval foi pago em junho. Carnaval foi pago em junho. Tá. O Tuca Oliveira pergunta como anda a cobrança de direitos autorais nas lives. Tuca, a gente falou isso logo no começo. Isso. Tem previsão de arrecadação pelo Instagram também ou só pelo YouTube? Não, só pelo YouTube. Pelo menos pelo YouTube agora. Nós não vimos nada do Instagram nesse sentido. Aliás, Sérgio, devo te dizer que eu não sabia que o Instagram tinha lives. Eu pensei que era só... Tem também? Eu acho... Tem, mas é complicado. Eu faço, por exemplo, mas o cara toca um número musical, toca um trecho de música. Lógico, claro. É algo só exemplificativo, né? Não é um show. Não é um show. Não chega assim, não é um show. Exatamente. Marcos Mainá concorda que as lives vão cansar e o Vitão pergunta quanto tempo demora para a confirmação do cadastro na Abramos. De fonograma é rapidíssimo, imediato, a lista é curta. De obra é a Érica Domingues que cuida. Eu tenho a impressão que a lista deve estar aí um mês, mais ou menos. É muita demanda. Todo dia. Você tem que registrar todos aqueles funk lá, não? Tudo, você acredita? Não, e pupurri. E os DJs? Então, que você não sabe nem onde começa ou onde termina a obra.
O César Natrelli pergunta, e nos sites de músicas como o Palco MP3 e outros, que a música teve música com mais de 64 mil downloads? Então, o download, essa é uma das grandes questões, ainda remunera muito pouco, né? Na verdade, nós estamos assistindo à morte do download. Nós estamos vivendo o streaming, quando não o on-demand, né? É o streaming que está valendo, você tem streaming interativo e não interativo. O download não tem. Agora, eu falei já e repito, o valor que é pago ainda pelas plataformas não é o que a gente quer, está muito distante. Sim. E o MC Drummond quer saber onde é que ele registra as músicas dele? Na Abramos mesmo? Na Abramos mesmo, vai lá, registra as autorias dele, claro, registra as autorias dele e a gente passa para a base de dados, porque a gente tem que ter um matching bom na hora de distribuir. Então, tem que estar bem documentado, com as autorias bem apontadas, para a gente poder distribuir. Sim. Rapaz, deve ser difícil, hein? O Fitzgibbon da OneRPM fala de mais de 30 funk que chega por dia lá. Ah, ixi. Não, nem fala, ixi. Não. Vamos passar esse assunto. É brabo, é brabo. Foi o Toquinho que fez aniversário ontem, não foi? Antes de ontem foi o Toquinho. Ontem foi o Toquinho. Ontem foi o Toquinho. Tá. Então, a gente não pode contar aquela piada do trem, né? Deixa pra lá, então. Não, do trem, nossa. A do trem falamos nós dois, nunca mais. Pode. A H. Corel pergunta, quem teve uma obra gravada com mais de 500 mil views no YouTube, mas não teve obra cadastrada, ainda consegue alguma arrecadação? De trabalhar para registrar e buscar o período não prescricional, que pode ter sim, claro. Tem que documentar. Pô, você sabe que Como o é que mais você lembrou a simples... história do trem? Foi aquele nosso... Rapaz, essa memória... Cara, essa minha memória é terrível, Tinha uma história que o João Paraíba contou, acho que essa dá para contar, que ele arrumou a namorada, a menina era herdeira da Barilla. Sei, da Barilla. E ele fez uma turnê pela Itália, ela pegava um jato e ia onde ele estava. Sei. Rapaz, um dia que esse homem resolveu fazer uma autobiografia... O Brasília tem uma que dá para contar. Então tá, vamos lá. Eu fui jantar aqui num lugar que tinha uma rã deliciosa, no Parreirinha, né? Fomos eu, o Paulinho da Viola e o Fernando Faro, nós três. Vamos lá, comer, bater papo, tomar um vinhozinho. Quando dá meia-noite, chegou o Vinícius, bêbado, mas bêbado, de cair. Aí ele falou, eu vou sentar, vou comer aqui com vocês, vou beber. Eu falei, tá bom, Vino. O que você quer comer? Ele falou, um Johnny Walker. Eu falei, tá ótimo. Traz um Johnny Walker para ele. Depois que nós estávamos lá, pelo menos mais uma hora, ele falou, Roberto, tem lugar na sua casa para eu dormir? Eu falei, tem, Vina. Lógico, mas você não está na casa do Toquinho? Ele falou, tô, mas o serviço lá é muito ruim, cara. Foi lá para casa. Brasília Composer Hits. Artistas gravaram minhas obras, já declarei e não são editadas. Como eu recebo? Você não precisa editar. Vai lá, declara o repertório na sociedade e a gente coloca diretamente na base de dados. Ninguém precisa editar. Claro que o editor tem a facilidade de fazer uma gestão, um deal melhor no mundo, né? Lógico. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta legal aqui do Vitão. O site Músicas Registradas... não, já foi. Peraí. O site Músicas Registradas, como substitui o registro em uma instituição como a UFRJ? Bom, essa é a pergunta boa que o outro já tinha feito. Eu acho que na UFRJ não precisa fazer, não precisa. Registre em qualquer cartório de títulos e documentos. Basta. É barato, é rápido, leva lá 2 vias do documento, eles te dão um carimbo ali e ponto, acabou. Nós temos que simplificar a vida do artista, até porque
tem que lembrar que obra autoral, no regime de direito autoral, não precisa de registro. Mas, se quiser registrar, faça assim, que é menos oneroso. E a sociedade vai registrar título e titulares. O Forrozão na Pegada do Vaqueiro pergunta: a obra cadastrada na associação e com apenas esses registros online, o autor receberá os direitos autorais? Receberá. Receberá. Receberá, sim. Não tenha dúvida disso. Se Roberto, tocou, infelizmente, tem que pagar. Infelizmente a gente está se encaminhando para... Precisa editar para receber do Spotify? Precisa, né? Precisa, claro. Tudo está na base de dados, de todos. Precisa. Bom, infelizmente a gente está acabando a nossa live. A gente tem que marcar, isso tem que virar um encontro semanal, né? Pois é, vamos, quando você quiser. Roberto Melo responde, né? Porque é muito bom falar com você, Sérgio. E você sempre ajudou muito a classe artística, sempre. A gente faz o melhor para o melhor. É verdade. Então, a gente vai fazer assim, a gente pode fazer uma live assim, umas 5 horas com as dúvidas, e uma depois pelas 2 da manhã com essa história que a gente... Aí a gente rasga o verbo. Se nós contarmos tudo que a gente tem de história, meu Deus do céu. Eu queria dedicar esse programa para a Guacira, que nos acompanhou, Marcelinho Cabral, Belinha Almendra, que fez, e para você, Roberto, que sempre foi, e para os músicos brasileiros, né, compositor brasileiro, que hoje em dia está passando por um problema muito sério. Né? E homenageando a Belinha, eu homenageei a Vanisa Santiago, lembrando que quando o doutor Ulisses Guimarães era presidente da Assembleia Nacional Constituinte, eles tinham antes tentado um conselho de juristas para fazer a Constituição, que não deu certo. Trabalharam muito, mas não deu certo. Então, o doutor Ulisses e o relator, que era o Bernardo Cabral, pediu que cada um dos interessados mandasse as suas matérias. E nós fizemos um grupo para direito autoral e criamos o artigo 5º, incisos 27 e 28 da Constituição. Éramos a Vanisa Santiago, o Henri Gessen, o João Carlos Miller Chaves, o João Carlos Éboli e eu. E saiu um belo texto que está lá, consagrado na Carta Constitucional, aí, que ajudou todo mundo. Legal. Obrigado, Roberto. Até a próxima. Obrigado, Sérgio. Um abração. Até a próxima. Um abraço.